Segunda-feira do pânico. É assim que podemos chamar o último dia 5 de agosto. Isso porque o Japão protagonizou a maior queda histórica de uma bolsa de valores desde a Black Monday de 1987, protagonizada pelos Estados Unidos. O principal índice da bolsa japonesa, o Nikkei, despencou exatos 12,4%. Durante o pregão, a bolsa de lá acionou inclusive o Circuit Breaker, quando as negociações são paralisadas devido a movimentos muito bruscos e atípicos de suas ações. A extrema aversão ao risco dos mercados globais foi considerada exagerada pelos analistas, e Larissa Quaresma explicou o porquê. E quando você olha de forma muito crua para os dados, né, você não consegue enxergar uma recessão, né? Nem uma recessão leve você consegue enxergar ainda nos dados, né? Você vê no máximo algum tipo de indício de que há uma desaceleração mais forte da economia americana, o que não significa necessariamente crescimento zero, né, que configura aí uma estagnação. Para você ter uma recessão, você tem que ter atividade em contração. Então, assim, não é isso que os dados apontam. Então, de onde veio essa narrativa? Eu acho que tudo começou um pouco com o payroll da semana passada, que saiu na sexta-feira, que mostra a quantidade de vagas criadas, tanto no setor privado quanto no setor público, vagas de emprego. E no mês de julho veio muito abaixo do esperado, teve uma revisão baixista do dado de junho, e além disso a gente teve um aumento de desemprego para o patamar mais alto em quase 2 anos. Agora, o desemprego ainda está em 4,3%, é muito baixo, né? Mesmo para a economia americana, mesmo para o padrão americano é muito baixo. Só que aí o mercado ele começa a colecionar, porque antes disso tinha saído um ISM, que é um indicador de dado o ISM de manufatura do mês de julho, que apontou uma contração forte dos pedidos de bens industrializados. Já o Ibovespa teve resiliência o bastante para conseguir, inclusive, uma boa alta durante a semana. Para analistas, as ações brasileiras já estavam baratas demais. A ata da última reunião do Copom também foi observada de perto pelo mercado. O documento mostrou que o Banco Central brasileiro não hesitará em subir os juros caso o cenário se deteriore. E o câmbio será fundamental para essa tomada de decisão. Matheus Spies, analista da Empiricus Research, falou sobre as chances de o BC comprar essa briga com o governo. Acredita que o BC possa elevar esse juro e de repente ele vai comprar essa briga aí com o governo, tendo em vista que também já vai mudar o presidente do Banco Central, né? Não acredito que vá comprar essa briga, deve manter elevada por mais tempo, é um patamar já contracionista, vamos lembrar, 10,5% é alto, o juro real brasileiro é gordo, mas não deve levantar a Selic. Eu tenho visto algumas pessoas que defendiam já a alta da Selic, usando essa ata dura como um meio para ele comunicar a possibilidade de elevação. Natural que a comunicação dele soe dessa maneira, mas isso não significa que ele vai elevar a Selic. Não acredito nisso. Não acredito em corte no curto prazo também. Num segundo momento, quando entrarmos em 2025, dependendo da trajetória da taxa de juros dos países envolvidos, dependendo da condução de política fiscal local, daí sim a gente pode ter alguma materialização em 2025 de corte de juros. Com a semana pegando fogo nos balanços corporativos do segundo trimestre, Itaú foi um dos destaques positivos. O maior bancão privado do país lucrou mais de 10 bilhões de reais, abrindo espaço para dividendos extraordinários no fim do ano, de acordo com a analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research. A gente continua como a principal escolha do setor financeiro aqui quando a gente fala em grandes bancos, né? Estou excluindo, claro, se bem que BTG já virou um grande banco também. Então, eu acho que são teses diferentes ali. Então, dentro do setor financeiro continua o nosso principal bancão de escolha. A gente tem recomendação para BTG também. Por conta disso, né? É um banco que consistentemente supera expectativas, é um banco que consistentemente está entregando uma rentabilidade alta e crescente, mesmo em um período em que a Selic está menor, né? Isso chama muita atenção, assim, o banco caminha para entregar um ROI maior do que do ano passado, quando a Selic estava num patamar de quase 14%, então isso chama bastante atenção para a gente, né? Apesar do valor histórico para a companhia, Itub4 não respondeu à altura. Larissa também explicou o que pode ter impactado na percepção dos investidores. Eu acho assim, muitas vezes os analistas eles têm um certo vício assim para analisar resultados de banco, né? O que eles gostam de ver?
crescimento de carteira de crédito, crescimento de spread, redução de inadimplência e tudo que vier além disso é meio que não recorrente, são linhas que você pode não contar. Quando você olha para o resultado desse trimestre de Itaú, aquela linha de margem com o mercado, que eles chamam, que na verdade é o resultado da tesouraria, ele veio muito acima do esperado. E essa surpresa nessa linha, ela quase que explica integralmente a surpresa na linha final do banco. Essa é uma linha que tem muito analista que olha e fala, isso é não recorrente, é uma linha muito volátil, a gente não pode contar, porque depende muito das condições de mercado. Na minha opinião, isso é parcialmente verdade, porque consistentemente o Itaú entrega um resultado muito decente nessa linha. Quando você pega o segundo TRI, que você teve muita volatilidade no mercado brasileiro, no mercado americano, a nossa bolsa foi uma das piores do mundo, você ganhar dinheiro com trading num cenário desse não é trivial. Na esteira da temporada, a antiga estatal Eletrobras lucrou 7% a mais do que no ano passado. O valor subiu para mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Elet 6 também entrou para a carteira de dividendos de agosto da Empiricus Research. E Rui Hungria explicou os principais motivos da sua escolha. A gente entende que nesse mês de agosto a gente tem alguns gatilhos interessantes para a Eletrobras, por isso que a gente colocou a ação de volta na carteira. Primeiro, a gente tem visto um cenário de preços de energia melhor no mercado e isso afeta bastante a Eletrobras porque ela tem muita energia descontratada ainda, né? Então ela tem muita energia que ela precisa vender e ela nos últimos anos não conseguiu encontrar boas oportunidades porque a gente vivia um cenário de muita chuva, reservatórios muito cheios, muita expansão de oferta de energia renovável, então os preços de energia estavam lá no chão e ela acabou não conseguindo rentabilizar esse portfólio dela. Então a gente pode ver nesse segundo trimestre, nos resultados do segundo trimestre, já uma sinalização de que ela tem conseguido rentabilizar melhor essa parte do portfólio, que é algo que os investidores estão muito céticos desde a privatização, né? Além disso, a gente tem a negociação com o governo, que a gente está vendo, né, já faz mais de ano, já fez aniversário isso, que o governo está questionando a questão da limitação dos votos, e isso é um peso muito grande sobre as ações, porque o mercado, claro, fica... você perde a confiança, né? Você investir numa companhia que em tese é privada, em tese não tem ali a influência do governo, e de repente o governo pede de volta esse direito de voto que foi limitado no processo de privatização. Então isso traz uma insegurança jurídica, uma insegurança de governança também, e isso inevitavelmente se traduz em desconto de governança ali nas ações, aumenta o desconto, quer dizer que a ação acaba se desvalorizando. E aí o que a gente tem visto é um cenário aí apontando para uma resolução em breve dessa questão. E também tem a questão das melhorias operacionais, que a companhia vem conseguindo entregar boas melhorias desde a privatização, e a gente entende que ainda tem bastante espaço para ela capturar de melhorias, e isso se traduz em melhora de EBIT, né? Então é uma companhia que já tem ali os ativos funcionando, só que ela tem um quadro muito inchado, tem salários muito inchados, uma série de subsidiárias que não são necessárias para o negócio rodar. Então, esses cortes eles se traduzem em margem EBITDA na veia, né? Então, tem muitas coisas aí melhorando e que ainda tendem a continuar melhorando. Encerrando a semana, a Petrobras foi contra as expectativas e divulgou prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O susto fez com que as ações começassem a sexta-feira com uma queda de cerca de 3%, mas que logo foi dissipado entre os investidores. Para João Abinoldi, da Levante Corp, o número negativo não é motivo para preocupação, e a estatal ainda deve figurar entre as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Ele ainda explicou qual o maior risco para a gigante. Talvez o maior risco da Petrobras, isso pessoal, não sei se é um pouco técnico, mas eu não ouço muito pessoal falar, o maior risco da Petrobras, na minha visão, é a empresa virar a lógica da companhia. Eu explico. A Petrobras, ela extrai e refina uma parte de petróleo, sobra uma parte e ela exporta uma parte. Então ela é
exportadora líquida de petróleo. O que aconteceu no governo Dilma de 2011 a 2015? A Petrobras inverteu essa lógica, ela ficou net importador líquido, ou seja, ela importava mais derivados de petróleo e derivados do que ela exportava. Então, nesse momento, realmente é muito perigoso você não seguir a paridade, porque você está aumentando, o seu custo de extração e produção não é o custo brasileiro aqui, é o custo do mercado internacional, que você está trazendo grandes volumes do mercado internacional. Isso não ocorreu na gestão de Lula 1 e Lula 2 e não ocorre na Petrobras desde 2015. A própria Dilma, quando teve a queda do preço do petróleo ali no final de 2014, inverteu essa lógica. Lógica essa que no primeiro balanço, quando a gente pega o relatório de produção e vendas da empresa, não foi alterada. A exportação da Petrobras seguiu crescendo cerca de 500 a 600 mil barris por dia. Tem lá um relatório que foi divulgado semanas atrás, chama Relatório de Produção e Vendas. Então, no prisma do preço do petróleo e no prisma da lógica de exportação líquida, por enquanto não tivemos grandes alterações. A Magda, nesse sentido, foi bem. Esse balanço da companhia, ele me chama a atenção por ter sido excessivamente conservador, assim, no prisma de... Eles fizeram todas as provisões possíveis que poderiam vir ali, eles já registraram tudo de uma vez. Você poderia ter parcelado o CARF, jogado essa questão do benefício pós-emprego mais para frente. Essa questão da variação cambial também é algo razoavelmente manejável ali, que você poderia ter reconhecido um pouco a menor na contabilidade. Você poderia ter feito várias estratégias para ter divulgado um lucro contábil de 15 a 20 bilhões de reais. Eu trabalhei muitos anos em contabilidade e você tem uma série de contas ali, principalmente essas de provisão, que elas são pilotáveis, vamos dizer assim. Essas foram as principais notícias e análises do Giro do Mercado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. O Giro da Semana volta na próxima sexta-feira.